Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Neste sábado nós vamos com um texto meu. Um pouquinho diferente do que normalmente eu faço, hoje não é uma poesia minha, tá? É um texto reflexivo. Se chama Ambedo. Eu espero que vocês gostem. Ambedo. Uma palavra inventada, me disseram. O sentimento é real. O ato de divagar observando coisas da natureza, como o pingo de chuva na janela ou a copa das árvores balançando, e com isso ser arremetido à avassaladora constatação da total e irrestrita insignificância da existência. Ambedo. Sentimento real, porém sem definição no dicionário. E como tão bem se sabe, ou se deveria saber, se não possui nome, não existe. Então nomearam. Ambedo escolheram. Como eu comecei dizendo, uma palavra inventada. Gozado. Por que destacar que essa palavra é inventada? Existem palavras naturais? Isto é, existe alguma palavra que não seja inventada? Creio que não. Inventamos palavras pela nossa necessidade de nomear o mundo ao nosso redor, nomear o que nos cerca, nos toca, nos faz sentir. Nomeamos, e nesse momento decretamos a existência. Nomeamos e dizemos: eis você, agora existes. Resolvido, podemos seguir. Nomear vem com uma grande carga de controle, de vontade de controlar, de dominar, de exercer poder. Mas contém também em si a necessidade de pensar. Como pensávamos antes das palavras? O que havia no nosso cérebro? E, do que quer que fosse, como desenvolvemos as palavras, os nomes e as relações entre ambos? Quanto de nós é palavra e quanto é natural? O que será que sobrou em nós da natureza humana mesmo? Creio que muito pouco. Pois até as nossas escatologias e outras questões biológicas, ou seja, que pertencem ao animal humano, nós tornamos cultural. Tanto que difere a relação, o tratamento, o entendimento que cada coisinha que nosso corpo faz ou quer fazer tem. Sequer o movimento de andar é igual. Em tudo demos uma marca azul de distinção. Então, como palavras, somos todos inventados. Me pergunto se ao sentimento descrito no começo do texto, o da palavra, não há, em alguma cultura ou em alguma outra época, uma outra palavra inventada de mesmo significado. Será que em todo lugar e em todo tempo, todos os seres humanos que observavam esses fenômenos têm, vez ou outra, a insustentável arrebatação de consciência de sua irrelevância? Talvez não. Talvez se sentir dessa forma, vendo a copa das árvores dançarem em seu ritmo de vento, seja uma coisa da nossa cultura. Talvez um dia eu tire um tempo para refletir sobre isso. Se descobrir que sim, não importando a cultura ou época, observar a esses fenômenos arremete qualquer ser humano à mesma experiência metafísica, terei eu me deparado com um universal? Os pensadores franceses se preocupam muito com o que seria universal, o que perpassa a toda e qualquer forma de singularização da espécie humana. Moveram mundos e filosofias atrás de resolver.
Será que a catarse de consciência de se ser nada seria uma resposta? Haveria uma boa dose de ironia nisso, o que me leva a considerar a hipótese de uma resposta positiva. Pois se tem uma coisa que não se pode negar a Deus, é que ele tem um senso de humor bem sarcástico e ácido. Vulgarmente, chamam a isso de escrever certo por linhas tortas. Mas, se você já observou copas de árvores ou pingos de chuva suficiente nesta vida, sabe que tudo é só uma inteligência muito grande se divertindo com piadas internas, easter eggs e sarcasmo puro. Por que será que toda inteligência um pouco maior tende ao humor sarcástico? Será que vem de se observar com uma frequência demasiadamente grande, saídas simples serem complicadas, verdades provadas serem desprezadas, e ainda se perceber que os que assim o fazem não percebem que o estão fazendo, e se você os alerta, ainda ganha pecha de idiota? Será que Deus cansou de observar seus macaquinhos depilados sempre escolhendo o complicado, o errado, o torto? Será que ele tentou explicar? E por mais simples que fosse, amai ao próximo como a ti mesmo, qual a dificuldade que tem nisso? Nós simplesmente não queremos ouvir? E nos zangamos? Reclamamos? Maldizemos, nos julgamos vítimas de um destino cruel? Sim, provavelmente ele se cansou e passou a ser sarcástico, acolhedor, correto, mas com muito humor e sarcasmo. Talvez devêssemos inventar uma palavra para descrever o humor de Deus. Qual som poderia ter tal palavra? Talvez o som de uma girafa, que possuindo o maior gogó do mundo, vive em completo silêncio. Ambedo. Viajar na metafísica até se dar conta de sua insignificância. Deve ser bom fazer parte do outro lado da natureza. A que vive apenas, e não tem de se preocupar com os vazios da existência e nem com os cheios da existência. Mas nós, deste ladinho de cá, com a nossa cultura, olhamos para a natureza de uma forma tão rasa que podemos não ter dado conta de que ambedo é uma palavra que reverbera até entre as mais ínfimas moléculas que compõem o todo que existe. Pois ambedo é uma forma de consciência, uma caída em si. Todos os seres têm consciência. E será que, nessa consciência deles, eles sabem de cor e salteado isso que para nós é uma faísca de metafísica? Pergunto, será que sabem que são insignificantes? Que tudo é insignificante em sua individualidade? Que só importamos na medida em que pertencemos a um todo harmônico e para a manutenção dessa harmonia? Será que, por saberem disso de forma tácita ou adquirida, porém agora pertencente, é que tantos são abençoados com o só existir? Enquanto nós estamos aqui, com o peso da nossa consciência reflexiva, a cada passo do caminho se enrolando no carretel de complicações e egolatrias que criamos? Se assim for, se essa for a diferença, então somos todos palavras inventadas. Só que eles foram inventados há tanto tempo que hoje parecem naturais. E nós, por recentemente termos chegado aqui e termos pouca consciência de que nada somos, recebemos o título de palavra inventada para nos distinguir bem daquilo que é harmonioso e compõe o todo
sem brigar com ele. Acho justo. Uma prova da falta de noção da nossa própria insignificância é a necessidade que temos em crer em alienígenas. Nos é fisicamente impossível aceitar o fato de que podemos sim ser o único planeta no infinito que comporta seres vivos. Afinal, esta nossa vida é tão magnífica, magnânima, maravilhosa, incrível, soberana, gigantesca em significado e importância, sarcasmo divino, que é impossível que sejamos filho único. Quanta arrogância há nisso! Toda a que cabe a essas consciências que insistem em não se saber nada, gigantescos apenas em soberba e desarmonia. Então, tem de haver mais alguém por aí. Afinal, tudo isto aqui tem de ter um parceiro, um espelho, um outro igual, diferente, porém igual em existir. Como se existir fosse algo assim tão especial. Os humanos antigos, com menos palavras inventadas, miravam o firmamento e criavam geometria, astronomia, palavras e arte. Nós olhamos o que resta do céu noturno em meio à poluição visual das luzes da cidade e temos a certeza de que isto aqui se repete em algum lugar, pois é tão relevante assim. Talvez devêssemos aceitar que é só por aqui mesmo, que o infinito nos olha de volta e não vê nada além de uma nanopoeirinha cósmica com uma visão exagerada de si. Inventamos palavras, nomeamos, com isso determinamos e dominamos. Não é à toa que nos julgamos tão relevantes assim. O mundo que hoje é, todo o entendimento que temos dele, vem das nossas criações de palavras. Ao usar o verbo anterior a tudo, exercemos a criação. Ao exercer a criação, nos tornamos deuses. Porém, sem a inteligência e a visão de todo necessária. Logo, sem o humor e o sarcasmo. Deuses infinitos em sua pequeneza, em sua insignificância. Portanto, deuses pra lá de errantes. Ambedo que nos salve. Mas como vai ficar se a cada dia destruímos árvores, florestas, matamos os rios e secamos a chuva? Sem os outros seres, os conscientes de nada ser, como teremos, mesmo que por uma minúscula brevidade de tempo, a consciência da nossa insignificância? Será que é por isso que matamos tanto a tudo? Exploramos, destruímos, secamos, arrancamos, pavimentamos, asfaltamos, botamos uma ridícula torre de 200 metros de altura. Será que é para fugir a todo custo de se perceber, de inexoravelmente se perceber insignificante, que somos tão bons assim em matar e aniquilar? Mesmo que o custo seja a extinção, ainda assim, é melhor morrer do que se aceitar um nada, um ser sem importância alguma, varrido pelo tempo e esquecido pelo espaço? Talvez. Talvez também tenha sido pela observação dessa característica em sua criatura que Deus se tornou sarcástico. É preciso que sua inteligência tenha te levado ao ponto da frustração amarga para desenvolver o sarcasmo. E será que de uma forma ou de outra, em todo lugar e por todo sempre, a existência humana faz cada grupo acreditar que é o centro e o que o resto é resto? Mais harmonia, menos harmonia, mas sempre, sempre negando a sua insignificância? Se for assim, teremos aqui mais um universal?
refletir até ter a consciência da insignificância de sua existência e então mover todo o universo de criações humanas para negar essa mesma insignificância. Talvez a primeira palavra criada tenha sido o grito de desespero do ser ao se perceber o único capaz de perceber isso. Um prenúncio, um arauto ao que viria. Ambedo. De fato, boa essa palavra inventada. Diferente de nós, grande em sua capacidade reflexiva. Precisamos de mais palavras assim. Precisamos de mais sentimentos assim. Precisamos incorporar a insignificância. Existir é bom. Não vale a pena destruir tudo isso só por birra. Mas isso foi ambedo suficiente para mim por um dia. E olha que hoje nem choveu e nem ventou. Pois bem, essa é uma das minhas reflexões a respeito da vida e do mundo. Eu gosto bastante de pensar nessa questão da gente ser completamente insignificante, porque pode parecer pejorativo, pode parecer pesado, ruim, mas não é não. Quando a gente se compreende insignificante, a gente para de achar que a nossa vivência, principalmente a nossa vivência individual, é tão linda e importante assim. A gente se torna uma pessoa humilde. E quando a gente se torna uma pessoa humilde, a gente é abnegado. Se a gente é abnegado, a gente é altruísta. E quando a gente é altruísta, a gente compreende o nosso lugar no todo. A gente compreende o nosso papel de quando a nossa ação, quando a gente move a nossa ação, o quanto a gente é responsável por qualquer consequência que ela tenha para o todo. Toda pessoa consciente disso, ela tem uma ação mais positiva no mundo. Então, a gente tendo noção da nossa insignificância, a gente não sai por aí sem máscara, a gente não nega a vacina, a gente não nega o aquecimento global, a gente não nega a preservação da Amazônia, a gente não nega nenhuma dessas coisas tão importantes de serem positivamente afirmadas hoje. A gente se recolhe, a gente não transmite doença, a gente faz um monte de coisas boas, simplesmente porque a gente aceitou que a gente existir ou não existir não tem a menor relevância para o todo. O mundo continuaria rodando, passaria por tudo que ele tem que passar, à revelia da existência de qualquer um de nós. Essa é a importância que a gente tem. E se você parar para pensar nisso, não com arrogância, mas com amor e com carinho, aceitando isso de uma forma carinhosa dentro de si, você se percebe livre. Porque essa insignificância te dá a liberdade de fazer a única coisa que você pode enquanto você está nesse mundo e nessa vida, que é ser você mesmo. Então vale a pena sim olhar para as gotas de chuva, as copas de árvore, para o raio de sol iluminando a parede e deixar esse sentimento metafísico de nada te tomar. É uma experiência que vai te libertar, vai te trazer leveza e pode te colocar numa rota de plenitude nessa vida. Porque afinal de contas, plenitude é tudo que a gente pode verdadeiramente almejar. Com as nossas ações, reações, mas principalmente com os sentimentos que a gente nutre em relação a gente mesmo. Eu sou Lili Magaflor. Esse aqui é o Poesia em Flor, o seu canal de poesia no YouTube. Eu todo sábado às 9 da manhã tô aqui apresentando um vídeo poesia para vocês e sempre uma reflexãozinha junto. Bom, se é a primeira vez que você está chegando aqui, eu te convido a se inscrever no canal e também apertar a sinetinha para toda vez que eu coloco alguma coisa, você ficar sabendo. Eu também sou poeta e você pode encontrar o meu trabalho autoral nas minhas outras redes sociais. No Instagram, @lilimagaflor. E no Facebook, você me encontra numa página que tem o mesmo nome aqui do canal, Poesia em Flor. Vai estar aparecendo tudo certinho escrito aqui em algum lugar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado.
Espero que a reflexão ajude em alguma coisa o dia, o final de semana e a semana de vocês. Logo eu volto com muito mais.